Bem-vindos ao novo unboxing do Sony Xperia 10 Mark VII. Ótimo esquema de nomenclatura. Vou abordar o unboxing, dar uma olhada rápida no dispositivo, suas especificações e também fazer uma análise completa e acalorada da abordagem da Sony em relação aos seus dispositivos, especialmente sua linha de telefones, que antes tinha algum tipo de propósito, mas agora está presente. Então, para as pessoas que estão assistindo isso, provavelmente em outro idioma, quero ressaltar que sinto muito pela tradução absolutamente horrível que vocês vão ouvir, feita por IA. Pois é, e isso vai ser realmente terrível, considerando que ela tem bastante dificuldade em entender o que estou dizendo de forma coesa. Mas de qualquer forma. Então, dando uma olhada na própria caixa, temos um adesivo da Sony bem aqui com uma etiqueta, porque a Sony tem medo de que alguém queira roubar o seu pedaço de telefone. Uau, que engraçado. Não se preocupe, Sony, ninguém quer esse lixo. Ótimo. Isso aí. Então você pode ver que temos uma fitinha bem aqui, exatamente. E embaixo dela, na verdade, vou tentar arrancar isso com cuidado. Cara, isso é um pouco complicado. Sabe, eu não tenho muita paciência para isso, mas enfim, tem tipo uma camada aqui. De qualquer forma, aqui temos o que poderia ser considerado uma versão mais econômica dos celulares Xperia. Então este é obviamente o 10, só que a versão mais nova dele, e é um aparelho relativamente pequeno para ser honesto, 6,1 polegadas. Então este é um Samsung S25 menorzinho, só para comparar o tamanho, ele é só um pouquinho mais alto e, em termos de largura, é só um tiquinho mais largo, tipo, pela própria moldura de plástico. Agora, como isso é Sony, literalmente não vem nada na tela como proteção, nenhum grande fabricante realmente se importa com isso, então você tem essa tela exposta aqui, sem película protetora, sem capa na caixa. Poxa, a Sony nem te dá mais cabo. Incrível. Então acho que isso é pedir demais até para um aparelho de entrada. Incrível. Aliás, quando eu digo aparelho de entrada, este aqui, em termos de desempenho, é um celular básico. Em todos os sentidos. O preço, por outro lado, está no topo da faixa intermediária. E como o preço sugere, este aparelho deveria vir com especificações muito, muito melhores do que realmente vem. Sobre o que vou falar mais adiante, quando eu fizer uma comparação com outro aparelho que custa metade do preço e supera este facilmente. Então, vamos começar pela tela aqui, que, como mencionei, é de 6,1 polegadas com resolução de 1080 por 2340 pixels, display OLED, taxa de atualização de 120 Hz e apenas HDR. Nada de 10, nada de 10+, nada de Dolby Vision, nenhum outro recurso que a Sony realmente precisaria pagar para oferecer, porque por $500 isso é pedir muito. Ok. Temos uma proporção tela-corpo de 82,9%, o que significa que estamos basicamente 7% abaixo do que poderia ser considerado um dispositivo moderno com essas bordas horríveis na parte superior e inferior e também nas laterais. Para todos os gostos, essas não são apenas molduras pequenas. Posso pegar meu telefone só para... Deixe-me só ativar o modo claro e abrir as configurações, porque essa vai ser a melhor forma de mostrar isso. Então, este dispositivo agora, ele tem uma película protetora, que você pode ver ao redor da câmera, esse anel, que já adiciona um pouco mais de borda, uma borda adicional, só por causa dessa película que tem essa borda preta. Então, as bordas reais do telefone são um pouco menores do que o que você já vê aqui. E essas aqui fazem parecer pequenas as bordas do aparelho de $500 da Sony. Agora, pode não ser muito justo comparar um aparelho de $1.000 com um de $500. Então, vamos comparar um aparelho de $200 com este aqui, então vou só abrir rapidamente em uma nova aba para puxar as informações, e o que estou procurando é, na verdade, há dois aparelhos diferentes que eu posso olhar. Vamos ver. O que estou procurando é isso, aí está. Ok, então, um aparelho que eu não vou revelar o nome agora, vou deixar para o final como uma espécie de, sabe, surpresa. Então, o aparelho que custa menos da metade deste, por volta de $200, vem com uma proporção tela-corpo de 86,7%.
Ele também tem HDR10 Plus e um brilho máximo de 3.000 nits, com taxa de atualização de 21.600, o que significa que a tela é super responsiva. E o outro, um pouco mais caro, basicamente no mesmo preço deste aqui, vem com uma proporção tela-corpo de 90%. Agora, isso é só a proporção tela-corpo, mas a própria tela também é muito mais certificada, digamos assim. Então ela tem mais de 1.900 Hz de taxa de atualização, novamente falando da responsividade dos seus toques. Certificação Dolby Vision, certificação HDR10 Plus e um brilho máximo de 3.200 nits. Então esses são dois aparelhos que simplesmente deixam este aqui no chinelo quando se trata apenas da tela. Quero lembrar vocês que a Sony é uma das maiores fabricantes de telas. Por exemplo, para telas micro OLED, eles são literalmente a melhor empresa. E mesmo assim, eles te oferecem uma porcaria tão absurda como opção aqui, enquanto tentam arrancar seu dinheiro. Enfim, vamos continuar. Então, além do display medíocre pelo preço, vamos dar uma olhada nas câmeras. E olha, essas aí parecem realmente uma porcaria. Então, temos uma lente grande angular de 50 megapixels, abertura f 1.9, 24 mm e uma ultra grande angular de 13 megapixels, abertura 2.4, 16 mm, 123 graus. Agora, com essas câmeras incríveis, falando sarcasticamente, você pode gravar vídeos em 4K a impressionantes 30 quadros por segundo. Uau! Quase como se tivéssemos voltado no tempo alguns anos. E em 1080p você consegue 60, junto com câmera lenta de 120. Então, na verdade, eles estão equiparando aparelhos melhores. Legal. Enfim, na frente temos uma lente wide de 8 megapixels, abertura 2.0, 26mm no bezel. Nem mesmo um furo na tela, porque a borda aqui é tão enorme que agora cabe uma câmera inteira. Então, ela simplesmente está ali. E essa câmera, a de selfie, grava em 1080p a 30 quadros por segundo. Voltamos agora para o território dos aparelhos de entrada. Então, as câmeras aqui, pelo menos no papel, não são nada para se gabar, ainda mais para um aparelho de quase 500. Uma coisa que eu quero destacar que eu também não mencionei sobre a tela é que temos um sensor de impressão digital montado na lateral, com uma tela OLED, que poderia ter um sensor sob a tela para dar um visual mais moderno, mas acho que, de novo, isso provavelmente seria mais caro. Então, aqui está. Uma solução econômica, sensor de impressão digital no botão de energia, como todo aparelho realmente de entrada. Legal, de qualquer forma. Em termos de qualidade de construção, temos um telefone de plástico. Então, moldura de plástico, traseira de plástico. Na verdade, temos entrada para fone de ouvido na parte de cima, microfone. Aí do lado direito temos os botões de volume, botão de energia e o botão do obturador da câmera. Na parte de baixo temos uma entrada tipo C com outro microfone. E, curiosamente, temos alto-falantes. Então vamos ver se eu consigo realmente mostrar isso no vídeo. Vamos lá. Ah, aí está. Você mal consegue ver a abertura bem aqui. Então esses são alto-falantes voltados para frente e tem um no fone de ouvido. Isso vai te dar uma qualidade de som melhor no seu telefone comparado, por exemplo, com algo assim, presumivelmente. Já que temos um pouco mais de área aqui para o som, que também está voltada para você, agora vamos para a parte interna desse dispositivo incrível. Temos uma bateria de 5.000 mAh, que é um tamanho decente para o porte do telefone, na verdade. E temos 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, então isso é um pouco mais modesto, mas a Sony é uma daquelas empresas que ainda inclui um leitor de cartão SD bem aqui. Então, obviamente, é ótimo poder usar armazenamento expansível. Então 128 GB pode ser pouco, mas você pode simplesmente colocar um cartão SD e expandir ainda mais. Temos, e isso vai ser bem doloroso, um Snapdragon 6 geração 3 como processador aqui dentro. Ou seja, basicamente um processador de entrada. E basicamente essas são todas as informações que valem a pena mencionar. Nada realmente se destaca aqui pelo preço de quase $500 desse aparelho. O que realmente se destaca é
O que falta, como as bordas grossas na parte superior e inferior e um pouco menos, mas ainda assim grossas, nas laterais, a construção econômica sendo totalmente de plástico, exceto obviamente pela tela, a ausência de certificações, a bateria, eu diria que está ok aqui, considerando que este aparelho tem quase 1000 mAh a menos. É tipo 4000, se eu me lembro corretamente. É mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos. Então, levando isso em consideração, este aqui tem uma bateria um pouco maior, embora não esteja realmente especificado qual é o tipo de bateria aqui. Então é isso, algo assim. A bateria é bem decente aqui. E é basicamente aí que meus elogios param. A bateria é decente. Eu não sei quão rápido ela carrega, isso não foi mencionado. Em termos de Android, ele vem com o Android 15 com 4 grandes atualizações do Android, então provavelmente até o 19. E, bom, basicamente é isso tudo que há agora. Como mencionei, vou te passar os outros aparelhos, então os nomes dos dois dispositivos. O que custa metade do preço deste é o CMF Phone 2 Pro. Agora, o que tem mais ou menos o mesmo preço deste aqui vai ser o Xiaomi 15. Agora, o CMF Phone é da Nothing, que é uma marca americana, enquanto obviamente a Xiaomi é chinesa, mas ambos estão disponíveis nos Estados Unidos. E o Xiaomi vai ter o mesmo preço, oferecendo um aparelho topo de linha, tipo, realmente é um celular flagship com carregamento rápido, bateria maior, de 12 a 16 GB de RAM, Snapdragon 8 Elite. Sensores triplos de 50 megapixels, wide, telefoto e ultra wide, que te dão 4K a 34K a 60 com HDR10 Plus e Dolby Vision, gravação de vídeo em 10 bits e tudo mais, além de uma câmera frontal de 32 megapixels. Então simplesmente destrói esse aparelho pelo mesmo preço, não tem comparação. E um dos motivos pelos quais as pessoas costumavam escolher esses aparelhos era a possibilidade de usar o dispositivo como visor para sua câmera Sony. É uma daquelas coisas que basicamente é um recurso de nicho que nem é divulgado, mas era um dos únicos motivos, eu diria, para alguém sequer considerar esse aparelho, porque realmente não tinha outros motivos. E agora você ainda tem que pagar caro por esse recurso e, além disso, ser obrigado a pagar uma assinatura mensal, porque a Sony decidiu tirar isso de quem já tinha comprado aparelhos como esse da geração anterior e colocar atrás de um paywall. Então, um recurso que você tinha, agora não tem mais. Um recurso que não deveria exigir assinatura, porque não é baseado em nuvem, e se for, não deveria ser, porque literalmente está conectando a sua câmera, seja por cabo ou possivelmente sem fio. Poxa, eu posso abrir meu celular e procurar por Sony, olha só, câmera Sony. Posso baixar isso na Play Store e, através do NFC, só encostar a câmera que eu tenho aqui, que é uma filmadora da Sony, e consigo conectar sem fio e basicamente ter uma funcionalidade parecida. E adivinha só, eu nem preciso pagar assinatura para isso. Agora, esses aparelhos tinham a vantagem, a capacidade de conectar via USB-C a câmera e te entregar esse vídeo. Pois é, agora isso custa $5 por mês. Enfia no seu rabo, basicamente. A Sony decidiu seguir por esse caminho, então é isso. Não há motivo para ninguém apoiar esse tipo de comportamento ridículo, esse tipo de atitude absolutamente lixo de arrancar dinheiro das pessoas. É simplesmente patético, para ser completamente honesto. Então sim, a Sony pode se ferrar por produzir celulares de merda e depois tentar te explorar com uma assinatura para o único recurso pelo qual você escolheria esse aparelho, eu diria, porque com certeza ele não oferece mais nada. E como eu mencionei, você pode comprar pelo mesmo preço, por exemplo, o Xiaomi, baixar o aplicativo e conectar sua câmera ao aplicativo sem fio. E você nem precisa de uma assinatura para isso. Então isso aqui acaba ficando meio inútil. E o outro aparelho, pela metade do preço, como eu disse, o CMF Phone 2 Pro, também é um dispositivo fantástico, que vem com o processador Dimensity 7300 Pro, que de novo é mais rápido do que o que temos aqui. Ele vem com duas câmeras de 50 megapixels, uma wide e uma telefoto, além de uma ultra wide de 8 megapixels, que gravam em 4K a 30 frames por segundo e em 1080p até 60 frames por segundo com 120. Basicamente é isso que esse telefone oferece, com uma câmera adicional e uma selfie de 16 megapixels que grava em 1080p a 30 fps. Então deixa eu conferir rapidamente.
Aqui também era 1080p a 30 fps. Então, em termos de câmeras, é muito parecido com o que temos aqui, só com o benefício adicional de ter uma lente a mais para você brincar. E além disso tem processador e tela mais rápidos, vai ter uma taxa de atualização mais alta, certificação HDR10 Plus com brilho máximo de 3000 nits, uma proporção tela-corpo maior e também opções de armazenamento maiores, com 256,8 GB, além de ser expansível via cartão SD. Então, de novo, você não fica realmente limitado nisso também, e tudo isso por cerca de $200. Então este aqui está chegando mais perto de 500, oferecendo bem menos. Aquele dispositivo que acabei de mencionar, o CMF Phone, oferece mais enquanto custa metade do preço, só porque não tem esse logo lixo aqui. Por quê? Agora isso virou numa coisa negativa. Xperia agora significa que você vai pagar extra, como se fosse uma assinatura mensal, em vez de receber um aparelho decente como era antes. E quando era antes, isso foi há décadas, aliás. Então não há motivo para pegar isso. Procure outros dispositivos que realmente ofereçam um produto que valha o dinheiro e respeitem você como cliente, em vez de te venderem um telefone e depois tentarem te forçar a pagar uma assinatura, mudando os termos de compra depois da sua compra, porque foi basicamente isso que a Sony fez. Existem pessoas que compraram a versão anterior desses dispositivos e agora não podem usar o recurso pelo qual literalmente pagaram, porque a Sony decidiu voltar atrás no que estava vendendo, mudou, colocou atrás de um paywall, e você não pode fazer nada a respeito, você simplesmente é forçado a aceitar. Então esqueça isso, você não sabe quando eles podem decidir colocar uma assinatura, sei lá, na interface deles do Android, e você pode ser forçado a, não sei, pagar só para usar seu dispositivo como uma assinatura mensal, porque se eles podem fazer esse tipo de coisa, nada impede que eles vão ainda mais longe, para ser completamente franco. Então, não apoie essa porcaria, coloque seu dinheiro em outro lugar, onde realmente faça diferença, e simplesmente compre um dispositivo melhor que não tente te arrancar dinheiro desse jeito. Ele não faz você pagar uma assinatura por um produto que você possui fisicamente. Enfim, espero que você tenha achado este vídeo útil, ou pelo menos o meu desabafo. E se achou, já deixa o like e se inscreve no canal. E obrigado por assistir.